Marcos 5:35, diz assim: E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que infandas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, creia somente. A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém. Quero começar aqui, irmãos, mostrando para vocês sobre o continuar crendo. Crer até o fim, apesar das evidências, apesar das lutas, apesar da batalha, aquele momento difícil que a gente enfrenta. Veja que o Jairo, ele teve que continuar crendo. Quando Jesus então deu a ele uma palavra, eu já peguei a parte, já quase terminando, mas lá atrás você pode ver que Jairo vai aos pés do Senhor e faz um pedido, que se o Senhor fosse na casa dele, se o Senhor tocasse ali, tivesse com a filha dele, ele acreditava, ele cria no coração que a filha iria sarar. Então olha só, Jesus deu a palavra, ele creu naquela palavra, e agora, igreja, vem as evidências contrárias, vem as vozes, vem as más notícias, vem pessoas que então coloca diante dele uma situação que, apesar que é real, apesar que é a realidade, ele precisou continuar crendo. A ministração que Deus colocou no meu coração é que, irmãos, nós precisamos estar crendo, e quando vier as evidências contrárias, nós temos que continuar acreditando. Quando Deus te dá uma palavra, seja para a vida profissional, para o casamento, seja para a realização de seus sonhos, seja para o cumprimento de um propósito, você tem que estar ciente que lutas virão, as dificuldades vão surgir. Então, mesmo com a palavra, a promessa, apesar do levante, apesar das coisas contrárias, nós temos que continuar crendo. Muitas são as pessoas que desanimam, que retrocedem, quando então se depara com o primeiro obstáculo, com o primeiro, vamos dizer assim, confronto, a primeira luta. Mas por que isso está acontecendo? Não era para ser assim, mas o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu um ok para me fazer, para me tomar uma decisão, para mim então se posicionar, e eu fiz, e agora está indo tudo de mal a pior. Irmãos, continue crendo. Deus não errou quando te confirmou em seu coração a palavra dele. Veja, a menina estava em qual situação? Quase morta. Tem tradição que fala moribunda, quase morta. Essa foi a condição que ele foi até Jesus. Quando ele está com Cristo, voltando ali, ele, o Jairo, para sua casa, com Cristo no caminho, então vem as vozes dizendo: olha, agora não incomode mais o mestre, porque a sua filha agora está o que, igreja? Morta. Veja que quando ele foi e recebeu a primeira palavra, a filha não estava bem, mas depois da palavra, agora, entenda, as coisas pioraram, desandaram, não era como ele esperava. Por isso que ele precisou continuar crendo, e Jesus viu que ele, irmãos, poderia vacilar, tropeçar naquele ponto, quando então ele ouviu as vozes das pessoas dizendo: não incomode o mestre, não atrapalhe, olha, desista, não tem o que fazer, não vai dar certo, você até que tentou, mas agora não tem mais o que fazer. Quantas vezes a gente se depara com essa situação em nossa vida? Temos uma palavra, temos, irmãos, um ok de Deus, mas vem coisas piores acontecem, que a gente não esperava, mas nós precisamos continuar crendo. Jesus disse: não temas, creia somente. Não temas, continue crendo. Não temas, creia até o fim. Não temas, continue acreditando, apesar das evidências contrárias, apesar dos levantes, apesar daquilo que você encontrou no meio do caminho. Irmãos, é interessante aqui que ele estava no caminho com quem?
com Cristo. Tem gente que fala assim, mas eu estou caminhando com Cristo. Por que que isso acontece? Acontece. Mesmo no caminho que com Cristo ele estava, veio, irmãos, a má notícia. Eu estava dizendo no culto da tarde, igreja, que nenhum tipo de notícia pode abortar, né, matar a nossa caminhada com o Mestre. A gente está caminhando com Cristo e vem dificuldade, vem luta, vem a má notícia, vem algo que a gente não esperava. A gente tem que, irmãos, continuar crendo na vida, na esperança que foi plantada no nosso coração. Veja que a notícia é que a filha estava morta agora, né? Veja que aquilo não interferiu em nada. Na caminhada com Cristo, não deixe nenhuma notícia, irmãos, abortar os sonhos que Deus tem na sua vida, para a sua vida, né? Os planos que Ele tem para a sua vida. Não deixe o inimigo matar, irmãos, com uma palavra, aquilo que está plantado no teu coração. Se o Jairo tivesse, né, então se entregado ali, além da filha ter morrido, né, porque ela morreu, ali também a esperança do Jairo ia morrer, né? Vamos dizer assim, a palavra do Jairo, o posicionamento, veja, o objetivo de tudo ia para debaixo da terra, entenda, né? Morrer, mas ele não permitiu. Então, quando vem as lutas, lembre-se, você está na caminhada com Cristo. Você está, irmãos, né, no caminho com Cristo, com Ele. E eu acredito, irmãos, que Ele está com você e você está caminhando com Cristo. Jesus ao seu lado, Ele vai solucionar todo o problema que você está travando, que está diante de você. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos para parte aqui então? Olha só, 35. Estando Ele ainda falando, para aí, outra observação. Depois, se você tiver interesse, você vai pegar o início da história aqui. Quando o Jairo vai até Cristo, no meio do caminho, vamos dizer que é um processo, aparece quem, igreja, na história? A mulher do fluxo de sangue. E Jesus vai tratar com ela para depois dar continuidade do que estava fazendo com Jairo. Respeite o processo, não queira antecipar. A paciência foi fundamental, irmãos, para o milagre acontecer nessa história. Jairo teve que ter paciência. Jairo teve que respeitar o processo. Eu imagino, irmãos, que se Jairo tivesse ficado zangado, né, talvez ali murmurando, talvez ali, né, insatisfeito, ele teria perdido toda a bênção, né, que Deus já tinha preparado para sua filha. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. E a gente sabe que a gente está caminhando com Cristo, estamos no caminho com Ele. Então, irmãos, eu tenho que entender, eu tenho que ter paciência. Se eu não tenho paciência, Senhor, me dá paciência. Eu preciso entender o que o Senhor está fazendo na minha vida, o que o Senhor está fazendo comigo, o que o Senhor está querendo me mostrar, o que o Senhor quer que eu desperte. Jairo teve que ter paciência. Respeitar o processo faz parte, irmãos, da vida cristã. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim, não se desespere. Apesar que as coisas fujam do seu controle, diga, não se desespere. Tenha paciência. Respeite o processo, porque Deus está trabalhando. Você não vê, talvez você não sente, porque tem muitos crentes que, irmãos, vai ainda por sentimento, né? Eu não sinto nada de bom acontecer. Não precisa sentir. A Bíblia diz, irmãos, que tudo é possível ao que crê e não o que sente. Então creia, continue crendo, porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Amém, igreja? Não fica por sentimento não, que você vai se auto-se-enganar, você vai tropeçar, o inimigo vai passar rasteiro na sua vida e você vai perder a bênção, né? Porque tem gente que pensa assim, eu não sinto nada mudar, não sinto nada melhorar, não sinto nada acontecer, não sinto nada clarear, esclarecer, algo. Não, irmãos, para com sentimento. Nunca foi baseado a nossa fé no sentimento. É ou não é verdade, igreja? Tudo é possível ao que crê. Eu não sinto nada, mas eu creio que Deus está trabalhando. Eu não sinto nada, mas eu creio que eu estou no caminho de Deus. E o Senhor prometeu em sua palavra, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Amém? Então, entender aqui, irmãos, estando Ele ainda falando, chegou, né? Então Ele teve que aguardar o processo, com paciência. Agora, no 35 ainda, Jesus está ali com o Jairo, e vem aqui, igreja, a má notícia, né? Qual foi a má notícia? A tua filha está morta. Eu fiz questão de ler de novo isso aqui, irmãos, para fazer uma pergunta para você. Essa pergunta eu fiz à tarde também. Você já enfrentou uma situação, um momento, que você precisa escolher qual voz ouvir? Qual voz que você vai permanecer com ela no teu coração? Você já passou por um momento, irmãos, que você agora precisa escolher, tomar a decisão que qual palavra você vai ficar? Porque, olha só, igreja,
Até então ele tinha a palavra, a voz de Cristo. Agora está chegando alguém, está falando. Agora tem outras vozes. Tem alguém agora dizendo: a tua filha está morta. Antes ele tinha a palavra de Cristo, que havia confirmado que levaria, né, o Jairo lá na casa dele, e Cristo iria. Ou seja, tinha uma voz, tinha uma palavra. Agora já tem outra, já tem duas. A reflexão aqui em cima disso aqui, irmãos: qual voz você está ouvindo? A voz da palavra de Deus? A voz, né, do Senhor Jesus, que já bradou ao teu coração? Ou você está ouvindo as pessoas dizer: não vai dar certo, a filha está morta, né? O caso aqui, não tem mais o que fazer, você não precisa se preocupar, volta para sua casa, vai lamentar a morte da filha. Irmãos, na vida nós se deparamos com muito isso, em várias áreas da vida, né? Já viu essa pronúncia? Não dá. Alguém talvez chega para você e diz: não dá. Alguém chega para você e diz: não tenho o que fazer. Alguém chega e diz assim: ó, não adianta tentar. Alguém diz e diz: desista. Alguém chega e diz: abre mão. São as vozes, as palavras, irmãos, que a gente ouve no dia a dia. E olha, muitas vezes são de pessoas que estão próximas, família, parente, amigo, colega de trabalho, irmão de igreja, pessoa de outra congregação chega para você e quer falar, quer dizer. Cuidado, irmãos. Fique com a voz de Cristo. Fique com a voz da palavra que o Senhor colocou em seu coração. Então a reflexão agora vai surgir outras vozes. Vai surgir, irmãos, né, para deixar você em dúvida, para deixar você preocupado, para deixar você aflito, para você se desequilibrar, para deixar você nervoso, para mudar o seu comportamento. Será que você não percebeu isso? Fique com aquilo que Deus falou. Fique com a voz da palavra. Amém, igreja? Outra coisa que me chama a atenção aqui, no próximo versículo, o 36, né? Jesus tendo ouvido essas palavras. Isso aqui é lindo, irmãos. Jesus tendo ouvido essas palavras. Eu entendo aqui que, né, no mesmo momento, o texto aqui está dizendo que Jesus, então, prontamente, ele está dizendo ali para Jairo: Jairo, não temas. E qual que é, vamos dizer, o título da mensagem? Continue crendo. Continue acreditando. Irmãos, tem que ter continuidade. Eu pego aquela passagem do Bartimeu, falei bastante na grade esse ano que passou. As irmãs até gravaram um vídeo, né? Meu Deus do céu. Não basta começar, tem que terminar. Irmãos, não adianta apenas começar, tem que ter continuidade. Tem que ir adiante. Lutas aparecerão, sim. As adversidades vão surgir? Vão, mas eu tenho que continuar. O que vai adiantar eu começar e não terminar o que eu comecei? O que vai adiantar, irmãos, a gente todos esses anos na caminhada para a salvação e no último dia a gente perder a salvação? Não é verdade? O que vai adiantar todo esse tempo, esse esforço? Então eu tenho que estar servindo a Deus? Não, Senhor, eu estou na Tua presença e eu quero permanecer, eu quero continuar na Tua presença. Senhor, eu estou diante da Tua palavra e eu quero e vou continuar diante da Tua palavra. Ter continuidade. Porque, irmãos, o inimigo ele tem ganhado muitas pessoas. Quando eu falo ganhar, passar rasteira, né? Derrubar muitas pessoas nesse momento aqui de incerteza, nesse momento de evidências contrárias, onde a pessoa um tempo acreditou, agora deixou de acreditar. Deixou, irmãos, de confiar naquela palavra que o Senhor te entregou, né? Então nós temos que começar, mas também temos que dar continuidade, né? O Senhor plantou em meu coração, eu criei, acreditei, né? Agora é desafio meu continuar acreditando no milagre, na vitória, na bênção, na mudança de comportamento, de mentalidade. Eu vou crer na salvação, eu vou crer, né, naquilo que o Senhor tem para fazer na minha família. Tem que ter continuidade, irmãos, no crer. Amém, igreja? Então Jesus está dizendo: não temas, creia somente. Hoje eu entendi diferente, como eu estou expressando aqui para vocês. Jesus está dizendo: não temas, continue crendo. Continue acreditando. Não temas, não tenha medo. Não fica com medo não. Continue acreditando. Amém? Outra coisa aqui que eu quero mostrar para a igreja e que me despertou também, irmãos, quando chega aqui no 35 essas palavras, dizendo assim: a tua filha está morta, para que infandes mais o mestre? Para que atrapalha mais o mestre? Eu quero dizer para a igreja, irmãos, que essas notícias, elas vêm com a finalidade para a gente se distanciar de Cristo, sair de perto dele. Porque entenda, não incomode o mestre, despeça dele, né? Diga para ele ir para da onde ele veio. Entende assim, irmãos? Olha só, aquela palavra foi: sua filha morreu, não enfades o mestre, não atrapalha mais ele não, despeça dele, peça para ele voltar da onde ele veio. É isso.
né? O inimigo, irmãos, ele usa palavras para que a gente, então, diante daquilo que a gente está, muitas vezes de cabeça quente, muitas vezes, né, aflito, ou angustiado, ou até mesmo querendo que uma conclusão venha, né, urgente, é nesse momento de instabilidade que a gente acaba ouvindo essas vozes para, sem perceber, se distanciar, despedir. Pode ir, Senhor, ou seja, ficar longe dele. Então, eu estava dizendo para a igreja à tarde que nós precisamos tomar muito cuidado. Quantas pessoas, irmãos, né, que distanciar. Entenda aqui, ó, você vai para lá e o Jairo vai para cá, né? O Jairo vai para cá e o Senhor Jesus vai para lá. Dispersa dele, cada um vai para o seu caminho. Aqui a gente tem que entender, irmãos, que por mais que a luta seja grande, por mais que a notícia seja difícil, doída, né, nós temos que entender: vou continuar na caminhada com o Mestre Jesus. Vou continuar na fé, não temendo, não tendo medo de nada, para que então ele possa fazer o que deve ser feito. Amém, igreja? Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu creio que nenhuma palavra lançada contra ti vai prosperar. Palavra, né, de maldição, palavra torpe, palavra de ofensa. Eu creio também, irmãos, que a Bíblia fala que nenhuma ferramenta, né, forjada contra ti ou lançada contra você vai te atingir ao ponto de tirar do caminho de Cristo, né? Permaneça focado, né? Eu vejo que, irmãos, se a gente crer naquela palavra que Jesus deixou, quando antes dele ser, né, no estar consumado, que a gente fala, né, uma das últimas palavras que o Senhor Jesus fala: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ali é uma promessa, é uma palavra que Cristo deixou: eu não vou te abandonar, vou estar com você. Então nós temos que crer no coração que o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Então, se a gente acredita que Ele está com a gente, né, nós temos que então permanecer caminhando com Ele. O desafio nosso, irmãos, é caminhar com Cristo, né? É estar do lado de Cristo, é estar junto a Ele. E com isso, irmãos, a gente precisa levantar a cabeça, né? Tem muito crente de cabeça baixa. Tem muito crente desanimado, ou até mesmo atingido, porque o inimigo tem falado, as pessoas têm falado, as circunstâncias. Não, irmãos, pode ser o que for, nada vai abortar a minha caminhada com Cristo. Veja que o Bartimeu, olha só, né? Alguma coisa eu tenho que ler lá do Bartimeu. Então, é que eu citei agora, né? Não basta começar, tem que terminar. Então a gente precisa, igreja, de fazer como Jairo, né? O Jairo, ele permaneceu na fé, crendo, precisou ali, eu creio que como ele precisou, nós também precisamos continuar acreditando para Deus fazer a sua obra na nossa vida. Amém? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.